Eu sou a Natália, mas pode me chamar de Nath ou Nath Sapiens, né? Como a minha chama. Sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas, já na reta final, e atuo na parte de mídias do Viva, e sempre que preciso eu estou no ponto fixo também, e ajudando em outras atividades do Viva. Hoje eu vou... já posso começar, né, Mia? Não sei mais o Pode que... começar. Obrigada, Pode, Nath, por ter se imagina. disponibilizado aí a fazer essa apresentação para a gente hoje, tá? Tranquilo. Muito bom. Bom, é, o meu trabalho de conclusão de curso, ele é sobre o sono em cetáceos. Então, para esse Viva de Ciência, essa edição, eu resolvi trazer um dos artigos que mais me chamou a atenção, que é Sleep Cycle of Fin Whale Based on Reprocessing of Old Satellite Observations, que basicamente foi o reprocessamento de dados antigos de rastreamento por satélite de uma baleia-fin, que foi feito em 1991 e permitiu detectar novos loops para daí fazer uma relação com o ciclo de sono. Bom, em resumo, além desses dados serem reprocessados com esse intuito de estabelecer o ciclo de sono, foi dada uma nova interpretação também desses dados, por conta de serem dados muito antigos e dependerem de tecnologias antigas. Agora, as atuais, elas permitiram que fosse feita uma análise mais profunda. Bom, no final da década de 1980, a tecnologia Argus ela forneceu pela primeira vez os meios eficientes de rastreamento de cetáceos por satélite, em escalas espaciais e temporais que eram adequadas às suas migrações. O pequeno dispositivo ele forneceu dados de rastreamento de 22 de setembro até 2 de novembro de 1991. Foi anexado a uma baleia-fin, que posteriormente aqui nesse trabalho vai ser abreviada como BP. Inicialmente, o intuito dos dados de satélite eram para demonstrar uma hipótese do grupo de pesquisadores sobre o curso migratório das baleias-fin. Essas baleias elas estão presentes durante o inverno e o verão no mar Mediterrâneo, que é essa região que está aqui sendo mostrada. Mas essas duas populações elas são provavelmente diferentes. Uma ela está presente somente no inverno e ela migra no verão com direção ao Atlântico Norte, enquanto a outra ela é mais abundante no verão e ela migra para o Atlântico Sul, segundo a hipótese inicial desse grupo de pesquisadores. Porém, o registro de rastreamento ele não durou o suficiente para determinar se a baleia eventualmente deixava o Mediterrâneo. Mas os loops da rota que ela seguia revelaram as fases inerciais do seu ciclo de vida, ou seja, fases que ela permanecia em movimento ou não, ficava parada. Vincular os loops às fases de sono requer uma observação da ocorrência repetida ao longo de muitos dias, ou seja, precisa de uma grande amostra. E apenas 5 loops durante 5 dias consecutivos foram detectados no estudo inicial. Os dados antigos eles foram reprocessados e aí isso levou à detecção de pelo menos 21 voltas na rota da baleia, além de outras fases de inércia, que permitiu fazer as correlações com as condições hidrológicas, tróficas, meteorológicas nos diferentes pontos. E essas condições que foi citadas, elas foram utilizadas para estabelecer o ciclo de sono também, que eram muito importantes. Deixa eu ver se foi. Aí, foi. Mudou de slide, né? Mudou. Mudou. Tá. Quando os dados de rastreamento eles foram coletados em 1991, Viale e os colaboradores tinham apenas a antiga tecnologia da Argus. E aí, agora, com o novo sistema e com o sistema de satélite global mais poderoso, eles conseguiram aprofundar o estudo. A boia Argus ela foi utilizada para esse levantamento e ela suporta velocidades de 23 nós e profundidades de até 600 metros. Essa plataforma de transmissão, PTT, que está aqui ilustrado no cantinho, essa menorzinha, ela tem 2,5 quilos e consiste em um recipiente de fibra de carbono que abriga o emissor dentro.
e ele é coberto por poliuretano. Contém baterias de lítio também e uma antena que ela é helicoidal e curta, e um manômetro, que o manômetro ele é um equipamento utilizado para medir a pressão atmosférica e a pressão de gases e líquidos. E tem também um enchimento nesse dispositivo de baixa densidade para que ocorra a flutuação. A antena ela é eficiente contra as ondas e o manômetro ele interrompe a emissão durante os mergulhos, restaurando alguns metros abaixo da superfície. É importante ressaltar que essa plataforma de transmissão ela não estava em contato com o corpo da baleia. Ela foi anexada à baleia por meio de uma linha de 12 metros que foi amarrada na nadadeira dorsal do animal, de 20 metros de comprimento aproximadamente, que daí foi arrastando o equipamento da Argus. Quando ele diz que não estava em contato com o corpo da baleia, é porque normalmente são anexados o próprio transmissor no corpo, e esse não, ele estava amarrado por uma linha ao corpo, mas de alguma forma estava no corpo da baleia. O sistema de fixação entre a baleia e a plataforma de transmissão, ele foi projetado para respeitar a fisiologia do animal. Se fosse fixada no flanco, a pele frágil ela não suportaria a boia de 2,5 quilos, e aí poderia ocasionar um ferimento. Para evitar isso, a configuração do acessório usou uma linha de Kevlar entre a barbatana dorsal e a boia da Argus. Encontrar a baleia em condições naturais, se aproximar para prender a linha nela na barbatana dorsal, exigiu um período de teste de 3 anos. E aí depois foi alçada em 22 de setembro de 91. A boia ela transmitiu sua posição de satélite durante 42 dias. Bom, os dados e análises do estudo. As tecnologias modernas elas permitiram ter um novo olhar sobre os dados antigos. Os dados digitais de 1991 eles eram irrecuperáveis, mas o restante de anotações em papel eles permaneceram legíveis. E aí eles foram digitalizados e redigitalizados por meio de reconhecimento óptico de caracteres, o OCR. Vários pontos de rastreamento eles estavam incorretos. Então, foi utilizado 2 critérios para identificar os erros, que eram eles a relação do sinal e ruído dado pela CLS Argus para cada ponto e posições desfavoráveis do satélite Argus. Essas posições desfavoráveis seriam quando o satélite estava abaixo da linha do horizonte, porque daí dificultava o alcance. Pontos imprecisos, eles foram adicionaram os picos falsos e segmentos de alta velocidade, então esses também não foram utilizados. A Argus ela fornece as coordenadas geográficas de latitude e longitude, e aí essas foram traduzidas em distâncias em quilômetros do Equador e do meridiano de Greenwich. Isso resultou em um ponto, 2 coordenadas no mapa. Então, usando os pares de pontos, foi derivado segmentos, 4 coordenadas, e a velocidade média. E de cada par de segmento, ou seja, 3 pontos consecutivos ou 6 coordenadas, foi derivado um ângulo com o sinal da trajetória. E aí foi integrado esses ângulos para detectar os loops nas trajetórias, que vai ser mostrado na figura a seguir. Uma coisa que é importante dizer é que cada segmento ele foi associado com os horários locais de nascer e de pôr do sol, de forma a estudar o efeito do ciclo diário no comportamento animal, na verdade, do ciclo circadiano, né? E também foi investigada as causas de não recepção dos sinais, satélites não suficientemente altos acima do horizonte local ou a baleia quando estava submersa. Bom, nessa figura aqui, é um gráfico mostrando o número de loops detectados na rota da baleia em função do tempo. Aqui a gente tem na vertical os loops e na horizontal os números de dias. Acontece que o fato da curva ela está aumentando com o tempo, significa que os loops eles são executados sempre no mesmo sentido, exceto na parte central do gráfico, que foi entre os dias 15 e 30. Esse procedimento ele permite detectar
os loops que não aparecem claramente aos olhos do gráfico da rota, que é um gráfico que eu vou mostrar posteriormente. E vamos para os resultados. A trajetória da baleia de 22 de setembro a 2 de novembro, ela teve um comprimento de segmentos que foi calculado em 1.317 quilômetros. Os satélites Argos, eles receberam de 2 a 15 mensagens por dia. E esse alto número de mensagens por dia foi uma surpresa, porque a boia ela não consegue enviar mensagens quando a baleia está submersa. Então, parece que a baleia mais frequentemente estava perto da superfície quando deixada sozinha do que quando ela estava próxima de seres humanos, né, de observadores humanos. A baleia, é importante ressaltar, né, que ela não foi coberta por satélites durante os seguintes intervalos ilustrados aí no canto, que eram momentos que o satélite ele basicamente não transmitia. E aí no trabalho não fica muito claro o porquê. Houve um estudo desses mesmos colaboradores que foi feita uma revisão a partir deles sobre os horários de satélite, os comprimentos das mensagens e duração de trânsito, bem como as posições e os horários de local e nascer do Sol. E aí foi deduzido os aspectos de comportamento da baleia. Ao contrário de uma boia à deriva, a rota da baleia ela mostra uma adaptação ativa ao ambiente marinho e aos recursos alimentares. O plâncton e o crio ele não se distribui aleatoriamente, ou seja, eles se concentram em áreas onde há uma ação conjunta, tanto da circulação marinha, vento, temperatura, e principalmente também da topografia marinha, que vai enriquecer o mar em sais nutritivos. A forma da rota que a baleia seguiu, ela sugere várias zonas ricas em biomassa no Mediterrâneo, o que foi um tópico muito importante para entender o caminho que ela estava tomando por aquela região. Aqui nessa figura, a gente tem o trajeto da baleia sobreposta no mapa correspondente do Google Earth do norte do noroeste do mar Mediterrâneo. A figura abaixo ela é uma ampliação dessa daqui. E ela está mostrando melhor as correlações entre a rota da baleia e os desfiladeiros marinhos, né, ou as falésias, que daí tem como a gente observar uma correspondência da rota com a topografia submarina do local e a circulação marinha de fontes de alimentos, como zonas de ressurgência, por exemplo. Bom, as flutuações iniciais, elas correspondem ao fenômeno oceanológico devido às forças de Coriolis, e que essa força ela é observada com as boias de deriva, que são utilizadas para estudar as circulações superficiais. Eles revelam as rotações das massas da água do mar, dentro das quais as boias ou a baleia, no nosso caso, é inerte. Ocorreu o reprocessamento de dados e da Argos que revelou 21 voltas na rota da baleia. Houve 3 vezes mais mensagens quando a baleia estava emergindo em inércia à noite do que durante esses períodos de atividade diárias, do dia, na verdade, diurnas. No geral, foi detectada 26 fases de inércia, que são periódicas com período de 24 horas. E foi interpretado os períodos de flutuação livre, durante os quais a baleia não apresenta uma mobilidade autônoma, devido ela estar em repouso muscular ou um estado que parece representar o sono. Até então era o que eles achavam. Foi evidenciado em outros lugares que a baleia à noite, entre as 8h30 e 1h50, ela parece corresponder exatamente à corrente, enquanto durante o dia é rastreada às velocidades 2 vezes mais rápidas do que a corrente. E isso é ilustrado no gráfico que eu vou mostrar a seguir. Isso permite distinguir as fases inerciais durante a noite das fases ativas durante o dia. No trabalho anterior que esse grupo de pesquisadores fizeram, notou que as baleias elas mergulhavam para se alimentar apenas em volumes concentrados de biomassa, que era onde tinham cardumes formados durante as migrações, que ocorriam em espaço de tempo de 24 horas, e verticais do crio. A descida do crio ela começa 1 hora antes do nascer do sol. Na hora seguinte, a biomassa ela vai se acumular
nas profundidades habituais, as baleias vão voltar a mergulhar. As alças inerciais da baleia, elas permitiram estimar a duração do tempo das fases de sono, que durou cerca de 6 a 8 horas, que se iniciam após o pôr do sol, enquanto a atividade alimentar cessa 1 hora antes. Estes são estimados com uma precisão limitada, porque os 2 satélites do sistema Argos, durante esses primeiros anos de rastreamento, eles não cobriam uma parte do mar Mediterrâneo naqueles horários que eu indiquei anteriormente, principalmente entre as 8h50 e 1h15, que tem relação com o horário que ela realiza o sono. Aqui nesse gráfico, que a gente pode observar, tem como foi feito para determinar a ligação entre os loops inerciais repetidos e as fases de sono. E deve mostrar também como que elas ocorrem todas as noites, como está demonstrado aqui. Os loops, eles são visíveis apenas na parte da trajetória que são traçadas as massas de águas lentas, como perto do dia 1 de outubro, que está circulado, e longe da circulação do noroeste do mar Mediterrâneo. Eles não aparecem em áreas onde as massas de água elas são circulantes, e onde, como boias à deriva, a trajetória onde tem as boias à deriva, né, e a trajetória apresenta segmentos de linha quebrada, como, por exemplo, no dia de 11 a 15 de outubro, que é um pouco mais acima aqui, e na corrente provençal, e de 18 a 22 de outubro, que ocorre na corrente do Catalã. O indivíduo estava aparentemente aproveitando, né, ao invés de ser submetido à circulação, nos dias 22 de outubro, ela acabou saindo e se dirigindo para zonas ricas, onde provavelmente ela foi guiada por vocalização de outros indivíduos ali naquela área. Muito parecido com o gráfico anterior, a gente tem esse, que ele mostra o dia e a noite, como que foi feito, né, para fazer a sobreposição do estudo. A alternância entre o dia e a noite, entre os pontos de localização, eles foram codificados por cores, como vocês podem notar. Em azul está de noite e verde de dia. E aqui tem como a gente ver que a velocidade ela varia, porque a baleia viaja mais rápido por regiões pobres em alimentos. Para ter uma noção melhor, tem que sobrepor esse gráfico ao anterior, porque no outro ele está mostrando a velocidade, então vai dar para ver que durante o dia ela se desloca com uma velocidade bem mais rápida do que durante a noite. A baleia ela parecia ter uma fase de sono a partir desse gráfico todas as noites, e a maioria dos loops eles eram segmentados e relacionados com o horário de pôr do sol e o horário da noite também. Esses períodos diários após o pôr do sol era quando a baleia estava inativa, e aí correspondia também à ascensão e à dispersão do plâncton sobre a superfície do mar. Bom, o rastreamento da baleia permitiu que fosse feita a detecção de 5 ciclos de atividade seguidos de descanso. E o rastreamento que foi feito, ele indicou que o animal estava, quando o animal estava na superfície do mar e mergulhando durante esses períodos. O sono em cetáceo ele implica em 2 condições, que é a capacidade de respirar, ou seja, na superfície ou perto dela, e nenhum deslocamento em relação à água circulante. Esse nenhum deslocamento é quando também o animal ele é levado pela corrente, ele não realiza nada. No presente trabalho, houve uma coisa bem legal, que foi a recuperação de dados e reprocessamento de dados de 29 anos. E aí foi feita foi sobreposta a rota no Google Earth e foi feita a análise de qual caminho que a baleia parecia seguir no ambiente marinho, e para cada segmento da pista foi calculada a velocidade média. E essa velocidade foi correlacionada com os horários de nascer e pôr do sol, a fim de estudar o efeito do ciclo do dia e noite no comportamento da baleia. O comprimento e velocidade dos segmentos de trilha registrados durante o dia, eles variaram em função do mergulho em busca de alimento e sua disponibilidade, enquanto os segmentos noturnos eles são mais constantes em comprimento, variando de acordo com a velocidade do mar
e em que a baleia está a nadar ou flutuando quando ela está na fase de inércia. A baleia, ela se comportou, como dizem os pesquisadores, como um navio sem porto, onde ela não precisava parar para comer ou beber água. E isso faz muito sentido quando a gente pensa no formato do sono em baleias, que é o sono hemisférico, onde metade do cérebro vai estar em baixa voltagem, enquanto a outra metade vai estar trabalhando ativamente. Então, ela não precisa e não tem a necessidade de ficar parando ou se preocupar com outras funções fisiológicas. O único problema que ela tinha para resolver era dormir. E aí, eles concluíram, né, que o sono seria de fato unihemisférico mesmo por conta dessas justificativas, e simplesmente foi deduzido a partir dos dados sobre o comportamento. A baleia, ela tem de fato lugar para descansar no ambiente marinho, que é basicamente ancorada sob a água todas as noites. E as velocidades medidas da baleia durante esses segmentos noturnos, quando as águas circulantes elas são idênticas às correntes de água, indicam como está presente a fase inercial. Essas fases de inércia total, com a ausência de um movimento que seria autônomo, elas geralmente começam 1 ou 2 horas após o pôr do sol, e corresponde a um repouso dos comandos cerebrais de movimento, que cumprem, né, pelo menos em parte, as funções do sono. E isso indica um ciclo regular de sono, de uma baleia com duração aproximada de 10 horas por noite. Então, aquele dado que seria de 6 a 8 horas, ele foi reanalisado com base nas observações finais e estabelecendo o ciclo da baleia fim de um sono totalizado por 10 horas. E é isso. Não sei se eu falei muito rápido ou confuso. Foi muito bom, Nath. Muito bem. Parabéns, Nath. Obrigada. 21 minutos e 30 segundos. Mas não tem Tem a tolerância. Podia ser até 20, aí passou um minutinho. Pronto. E aí, então quer dizer que a FIM no Mediterrâneo dorme à noite? É isso? Dorme à noite, sim. Eu vi que estava ficando um pouco longo, mas eu até excluí anteriormente. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que esse estudo, ele é eu acho que eu coloquei o início aqui. 91. Os dados são de 91, mas o estudo foi feito em 2020. Tá. Então, isso abre portas para a gente estudar o sono de cetáceos com essa tecnologia, né, de rastreamento, mesmo aproveitando as novas tecnologias para estabelecer ciclos de sono, assim como foi feito com a baleia fim. E tem muitas outras organizações aí que já têm esses dados. Então, é uma grande oportunidade de pesquisa também. Não, que é muito legal, que pega um dado antigo, né? Que você falou que foi amarrada nela, não era nem injetada, era na pele, era amarrado. Que legal, interessante isso, mas podia fazer ela se emalhar. O N amostral que eu não peguei foi quantas baleias, fim, ou é uma só? Olha, o N amostral de baleias, eu acho que ele não fala, eu acho que foi apenas uma, pelo que eu entendi do trabalho, porque em nenhum momento cita qual que foi a quantidade de indivíduos que foram utilizados. Eu não sei se, igual, parte desses dados, eles informam, até mesmo nas considerações finais, que foram perdidos, porque eram dados muito antigos. Então, talvez até tenha sido mais que um indivíduo, mas não foi especificado no trabalho. Vamos parar de compartilhar, Nath, e abrir todo mundo a telinha aqui? Acho que vai ficar mais legal. Ai, como que eu paro de compartilhar? Vai lá embaixo. Ixi. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, eu tô compartilhando no computador. Eu achei que era no tablet. Peraí. Stop share. Pronto. Aí. Oi, posso falar? Se todo mundo puder abrir a câmera aí, acho que era legal para a gente se ver. Entraram algumas pessoas que não foram apresentadas também. O Fábio, Karina e Ivo, o André, o Robson tinha entrado também, mas acho que ele saiu. O Robson? É outro Robson. É o Robson. Não é o meu Robson. Até o Robson, não é o Robson da Nath, é outro Robson. Longboard. Não, a Claudinha que falou assim, posso
passar para o grupo lá dos condutores de Alcatraz. Eu falei, lógico. Ai, que máximo. Só que daí foi Ai, meio quanta na hora, gente! assim. Acho que semana que vem a gente bota um pouquinho mais cedo. Marina, você tem uma pergunta, alguma coisa? Então, na verdade, queria parabenizar, gostei muito. Fiquei uns minutinhos sem, porque eu migrei do celular para o computador, mas achei muito legal. Eu acho que é um indivíduo só também. E isso que você trouxe agora no final é muito importante. Quer dizer, Sim, o trabalho, né, o investimento foi feito há milhões de anos atrás, estou brincando, né? Há, sei lá, alguns anos atrás. sim, E aí poder usar esses dados, né? Então, assim, às vezes a gente coloca o animal numa situação é, assim, né, dele é, comprometeu, vai, talvez por alguma questão, né, sim, dele estar arrastando ali o equipamento, enfim, e, e trouxe muita informação, não só sim. da ideia inicial, né, do propósito do projeto na Que época, era mas só agora as distinguir duas pessoas estão, populações. então talvez isso é até uma sugestão, assim, ou trazer ideias para outros projetos também, com outros temas que talvez dê Sim. para viabilizar dessa forma, né? E Muito bom. como, tipo, eu já venho fazendo, né, a revisão sobre os estudos do sono, nesse estudo eu vi uma grande oportunidade porque há uma grande dificuldade em estudar o sono, Em vida livre, porque né? em vida livre, tipo, ele até ressalta que o animal se portava de forma diferente longe dos observadores humanos. Então, aqui, por meio desses dados, a gente tem o animal vivendo em sua essência. Então, realizando o seu ciclo de sono, seguindo o seu ciclo natural, tendo uma grande relação com o solo marinho, que justifica o lugar onde ele estava, para onde ele ia. Então, a gente tem um dado mais essencial, porque mesmo que você se aproxime pouco do bicho, mesmo que para intuito de pesquisa, essas coisas, você está interferindo no modo de vida natural. Então, como ele estava vivendo, né, a sua vida normal, longe de qualquer outra interferência, eu acho que a melhor possibilidade de estudo, né? A melhor ferramenta de estudo que eu vejo até o momento. E não tem Eu nenhuma estava até imagem. falando com a Mia, estava até falando, a gente chegou a conversar desse novo tag, que é o D-Tag, que dá mais dados ainda, que é uma tecnologia, tipo, que por mais que você vai investir, você vai render dados de pesquisa não só sobre o solo, você vai render dados de pesquisa para uma par de coisa, né? Então, mas é interessante isso, porque tinha um cabo amarrado na caudal dela, né? Sim, A gente não sabe o quanto isso pode ter alterado o comportamento dela também, né? É sim, como se ela Acho que era na tivesse dorsal, né? Ou não? na Que eu achei mais dorsal, estranho. na dorsal. Como é que na conseguiu dorsal. amarrar na dorsal de uma Eu vi que finca? eles citam até os trabalhos, né, que falam sobre essa metodologia. Eu li os trabalhos, mas eles não têm imagem, não especificam de forma muito É, clara como que foi feito isso, né? porque uma Mas das não sei. coisas que a gente questiona é exatamente isso. O pessoal que implanta tag nas baleias e está observando o comportamento da baleia, quem falou que esse tag que está lá entrando 30, 20 centímetros na camada de musculatura de uma jubarte, por exemplo, ela vai estar respondendo com comportamento natural. Daí, aquilo que eu estava te falando do D-Tag é um tag que ele não tem uma duração muito longa, como o Argus, que fica meses dando a informação, mas ele entra como sucção na pele e vai soltar Sim, ali 12 horas, 24 horas, né? Mas daí você sim, tem o comportamento exatamente que ela fez. Quanto que ela virou, a velocidade que ela foi, onde que ela mergulhou, e não é invasivo como esses de hoje em dia, né? Que é muito curioso, porque quando eu estava no Baleia Jubarte, em ano 2000, eu acho, a gente fez um trabalho para ver se a gente ia ser parceiro no trabalho de colocação de tag em Jubarte. E pelo levantamento que eu fiz, a gente achou que era muito invasivo e que não valeria a pena fazer isso. E desde então que a gente questionou isso, até o ano retrasado, que foi apresentado até pelo Zerbini, né, como eles estão tentando diminuir ainda o tamanho do arpão que entra na baleia, né, justamente para sim. diminuir as consequências fisiológicas e comportamentais da baleia, né? Até hoje eles estão batalhando, imagina, 20 e tantos anos já, tentando batalhar para fazer uma coisa efetiva
num método de fixação menor. Então, a gente questiona quanto isso não atrapalha o comportamento, né? As respostas que a gente está querendo saber, de repente, pelo método de fixação ali, atrapalhando o bicho, pode causar um dano, Sim. né? Eu penso que, por exemplo, com o tag, né, que é o de enfiar na pele, tem tags e tags, né, que vão machucar, e aí aquilo vai causar uma sensação no bicho. É uma sensação que incomoda. Imagino que assim como a gente, quando tá, seja com alguma dorzinha, um machucadinho, alguma coisa, se você vai dormir, repousar, se aquilo tá te incomodando, você não vai ter um repouso que vai ser natural, que vai ser normal. Então, realmente, não vai ter como confiar. Eu boto muita fé nessa questão dessas novas tecnologias para trazer esses dados do estudo de sono, porque esse tópico na comunidade científica tem poucos estudos sobre. A gente já reconhece as dificuldades, mas acho que já está na hora de começar a fazer alguma coisa e que seja mais agradável aos bichos também, né? E essa informação do lance da noite, para mim, é interessante, que a gente vê em abrolhos, né, Rafa, Marina, Reu, a gente vê em abrolhos elas boiadonas, né, até que eu falei para você analisar os dados aí dos bichos em repouso e tal. Sim. Também durante o dia, lógico que a gente não mostra à noite, que a gente não consegue enxergar, mas elas passam bastante tempo paradona na superfície, né, boiadonas, É, até mesmo de olho em Praia fechado. do Forte, na última RT que a gente foi, acho que na hora que a gente embarcou para ver as baleias, eu acredito que a gente chegou a ver uma que estava em repouso, paradona, boiadona, e o barco do lado e ela lá, parada, só dormindo. E quando eu estava voltando de Abrolhos também eu vi uma que estava paradona, o filhote a 220 lá, e ela lá, paradona, só vivendo. Ô, Nath, deixa eu fazer uma Oi. perguntinha, até por isso que a minha trouxe, eu fiquei com uma dúvida aqui que eu talvez não tenha captado aí na sua apresentação, mas você deve ter falado. Essa baleia, ela foi acompanhada num período que ela estava na área de reprodução, ela estava migrando, isso daí foi discutido, não? Então, eles justamente estudaram essa baleia daquela região porque eles estavam no início desconfiados de duas populações que são distintas. Elas são residentes de lá, mas elas migram para outra área no verão e a outra é o inverso, vai para um outro lugar. Ah, tá. E então eles estavam tentando ver, mas são populações que normalmente ficam lá durante um determinado período do ano e depois uma vai para o Atlântico Sul, eu acho, ou Norte, agora eu esqueci, E, e a velho. outra vai para um outro lugar. Tá. Isso. Não, eu perguntei até. Mas é toda daquela região, é que é uma região bem grande. E tem Tá, até legal. muitos estudos com cetáceos dessa região, até mesmo nos estudos de sono que eu vi, acho que uns 3 dos artigos que eu vi era com animal dessa Nessa área, área. porque acredito que tenha muitos residentes por ali. Ah, entendi. Legal. Não, porque às vezes até isso que a minha trouxe, pode ser que talvez na área de reprodução, se fosse feito não sei também do seu Sim. trabalho que você está trazendo, né? Se mostra talvez os animais descansem mais, né, em área de reprodução, as fêmeas especialmente, não sei. Como os Legal. estudos deu uma parada nesse sentido, tipo, o último estudo mais recente foi esse, e antes desse, um outro com tecnologia de tag foi feito em cachalote. Deu uma estagnada, tipo, não se tem mais estudos correlacionando essas questões importantes, por exemplo, a área de reprodução, se na área de reprodução acaba dormindo mais, se durante o período de amamentação, por exemplo, a população lá de abrolhos, se o repouso lá é maior, por ser uma área que tem cuidados com filhote, amamentação, demanda um alto gasto energético, tem várias perguntas assim nessa área que tem como a gente pesquisar, sabe? E eu tô aí. Muito bom. Muito bem. Gente, alguém tem mais pergunta? Alguma curiosidade para perguntar para a Nath, que está sendo especialista em sono de baleias e golfinhos? Em breve, especialista. Bom, ninguém mais? Ó, cadê quem entrou? André, a Karina, Ivo, Madana, Ilha. Quem é aqui? Que eu não sei. Ah, a Ai, tem Graziela coisas no também. chat aqui. Oi, eu não vi o chat, gente. Desculpa.
Não preste atenção. Quer ver aí, Nath? Ah, tô vendo aqui. Ah, o pessoal que parabenizou, muito obrigada. Tem alguma pergunta Ah, para você responder aí, Nath? não. A Lari só reforçou sobre a questão do DTEG, que é com ventosos, se ela não se engana, se ela não se engana, É ventosa, é sucção. e, e que dura pouco tempo. E aí tem a questão do estresse da aproximação, né, para colocar a ventosa. É, Fernando Couto, entrou no finalzinho. Eu Bom, acho que não tem perguntas, não. mais nenhuma pergunta. Fernando acabou de entrar e está terminando aqui. Fernando, você chegou com 1 hora de atraso. Vem, a gente vai liberar o link antes. Eu acho que a gente podia, então, chamar para a semana que vem. Ô, Lari, vou te pegar de sopetão aí para dar um spoiler um pouco da sua fala da semana que vem. A Larissa Dalpaz vai falar para a gente sobre o problema de captura acidental. A Lari é nossa bolsista Stop by Catch e a gente está em pleno mês aí para falar, né, para mostrar esse problema da captura acidental no Brasil e mundo, a maior ameaça às baleias e golfinhos do mundo e à fauna marinha. E a Lari aceitou nosso convite de ser a palestrante do Viva Ciência de segunda-feira que vem nesse horário. Vai, Lari, dá uma palhinha para a gente. Então, estava até pensando, depois a gente pode alinhar melhor, mas de ser bem uma breve apresentação sobre a ideia do dia e a gente conversar mesmo, desenvolver ideias de ação e ser mais uma roda de conversa para a gente se inspirar e se alinhar no que a gente pode fazer, assim, talvez ser algo mais participativo e prático mesmo. E até, enfim, depois a gente pode conversar melhor, Mari e Mia, mas de pensar em talvez convidar lá no grupo a galera, porque daí a gente manda o manual e fala que vai ter esse espaço de conversa bem aberto, assim, para quem já tem ideia vir, eu pretendo fazer isso, eu gostaria de fazer isso, quem já fez, será que tem algumas dicas? Isso é bem esse espaço de conversar e de pensar nas ações, assim, coisas Legal. práticas. Eu só acho que não está muito claro para todo mundo que está aqui no grupo hoje o que é o dia, né? A gente está no mês, a gente está preparando para o Dia Internacional para a Captura Acidental. A Marina quer explicar o que é rapidamente? O Stop by Cat Day? Sim, bem, em 2018, o Viva, ele idealizou esse dia com a proposta de compartilhar essa informação, porque muitas pessoas não sabem o que é a captura acidental, o que é o bycatch, né? E também não tem ideia da dimensão de como isso é uma grande ameaça para os animais marinhos, né? Então, tem uns dados assim, quando a gente coloca isso, quando a gente compartilha, as pessoas nem acreditam, né? Porque é uma quantidade enorme que morrem desses animais. Para vocês terem uma ideia, mais de 300 mil baleias e golfinhos morrem por ano presos em redes de pesca. É isso que eu estou falando de baleias e golfinhos, né? Tem todos os outros animais, como tartaruga, tubarão, fora os invertebrados também, né? Então, na verdade, a proposta da criação dessa data foi para trazer esse tema à tona, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer isso, discutir e juntos buscar algumas formas de minimizar, né, esse tipo de captura acidental. Então, a ideia é convidar instituições, pessoas, universidades, para que elas participem desse movimento e cada instituição trabalhe esse assunto na sua região, seja com uma palestra, uma mesa redonda, enfim, tem uma série de opções, né, que é o que a Lari falou que a gente pode discutir na próxima semana, para que as pessoas se envolvam e discutem esse tema juntos, né? Então, diversas pessoas, não só vinculado para pesquisador, mas estudante também, ou pessoas que têm pescadores também, não sei se tem algum aqui no grupo, né, que poderia somar também, porque é um problema muito grave para a fauna marinha, mas também para os pescadores que acabam muitas vezes perdendo os seus petrechos de pesca. Acho que é isso, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Então, semana que vem está todo mundo convidado a participar dessa discussão aí com a Lara, apresentando um pouquinho mais os dados da captura acidental. E
Só um pouquinho, gente, que eu tenho que ver o que está tocando aqui. Tem, Marina, o pessoal, os condutores de Alcatraz estão comentando aqui que adorariam participar da próxima e que é um tema de grande interesse para eles. Aí só divulgar no grupo novamente. Acho que já foi divulgado desse, mas aí na próxima divulgar também novamente. Ótimo. Obrigada, Nath, que eu também não estava de olho aqui. Então, Nath, foi super legal. Convido quem quiser também participar. A ideia é apresentar um trabalho científico, ou apresentar um pouco do trabalho que vem desenvolvendo no seu mestrado, ou TCC, né, para a gente ter esse momento de troca mesmo e aprender um pouquinho mais sobre esses bichos aí que a gente é movido pela paixão, né, para trabalhar por eles. Nath, super obrigada. Vamos continuar aqui para eu te passar esse arquivo para a gente pôr no YouTube. Eu acho que vai ser bem legal, né? Gente, valeu a presença de todos. Muito obrigada. E vamos segunda que vem no nosso